Muito bem, fala gurizada! Bairrista FC em campo para conversar com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá e direto da Espanha com Tatiana Mantovani. A quem a gente conheceu, Kleber, nos tempos de Rádio Gaúcha, há pouco tempo fora do ar, eu perguntava para Tatiana, quanto tempo tu ficou na Gaúcha? 1 ano? Diz ela, 5 anos. Eu produzi Todo Mundo na Gaúcha. Aí eu me assustei, achei que tinha sido menos tempo, mas de lá ela se mandou para a Espanha. Está na Espanha há quase 9 anos. E a nossa convidada no programa hoje, a jornalista Tatiana Mantovani, para falar sobre a Espanha, a pandemia, por exemplo, na Espanha, e a volta do futebol, não só na Espanha, como na Europa, porque a Tatiana anda pela Europa inteira, e especialmente em tempos de Champions League. Neste Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Kleber, tá tudo bem contigo? Tudo bem, a Tati é lá de Barbosa, né? Muitas vezes foi rainha da Festa Queijo, né? Um título que ela guarda com muito orgulho, tem várias faixas, mentira, tô brincando, mas ela é de Barbosa, assim, né? E olha só como é que é a vida, né? Ela sai da Gaúcha, vai para a Europa, se distancia daqui e volta no Bairrista. O mundo dá voltas, né? Dá muitas voltas, é assim, Maicá? É assim mesmo, Silvio. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para Tati, acompanho sempre o trabalho dela pela televisão, né? Acompanho sempre os jogos da Champions League, todos nós, né? Todos nós doidos por futebol. Um prazer estar falando com ela aí, conhecendo ela, né? Via Zoom, via chat, né? Mas ok. Assim que possível, conversaremos ao vivo. Tatiana Mantovani, seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Benfica. É um prazer aqui estar conversando com você. Sou fã do trabalho de vocês, acompanho há muito tempo. E é um prazer poder conversar um pouquinho, passar o que a gente está vivendo aqui na Espanha, aqui na Europa, para vocês que parece que o Brasil está no mesmo caminho. Tomara que não chegue aos números que a gente está vendo aqui dessa pandemia. Mas também vamos falar um pouquinho de futebol, né, Benfica? Porque, afinal de contas, o futebol nos une. É verdade. Uma primeira curiosidade, tu estás com o teu banquinho aí ou não? Ele está guardado. Ele está guardado assim como todo o meu equipamento de trabalho, porque há 2 meses eu não toco nem na minha câmera, nem no tripé, nem no microfone, nem no banquinho. Está tudo guardado. Quando tu anda fazendo os jogos aí, acompanhando, por exemplo, o Real Madrid, afinal tu moras em Madrid, tu leva todo esse equipamento, inclusive o banquinho. Inclusive, são 13 quilos de equipamento, Benfica, que eu carrego para a transmissão dos jogos, porque nós, correspondentes do esporte interativo, a gente trabalha sozinho, cada um na sua praça, e a gente acaba fazendo várias funções, né? Cinegrafista, editor, produtor, tradutor e repórter. Então, eu carrego todo o meu equipamento, o banquinho vai junto sempre, que afinal de contas, os jogadores do Real Madrid já estão esperando, né? Eles já me conhecem já há muito tempo e já ficam de olho. Aí, Tati, trouxe o banquinho? Trouxe. Final do jogo, tu passa por aqui. O que achou, Maicá? É engraçado esse tipo de pessoa, né? A Tati, o Marcelo Beckler, o André, o pessoal lá todo, porque como o esporte interativo, e agora o Turner, o grupo Turner, enfim, tem a exclusividade da Champions League, né? Tu fica, é que nem o rádio, né, Silvio? Tu parece que conhece esse pessoal há um tempão, assim, tu fica amigo das pessoas, cria uma identificação, porque são sempre os mesmos repórteres, a mesma equipe, né? Isso cria um hábito né? Um hábito de ouvir, e claro, obviamente, o talento deles, o trabalho deles bem executado. É muito legal, né? Ela falando até que os jogadores já conhecem a história do banquinho, isso é prova de que ela está lá mesmo, né? Todo dia, e é muito legal isso aí, esse reconhecimento. Então, mata a curiosidade, Tatiana Mantovani, falando direto de Madrid, da nossa audiência. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, tu já entrevistasse algumas vezes usando o banquinho. Como é que foram as entrevistas com o Cristiano Ronaldo? Já, o Cristiano, eu entrevistei ele uma vez só, Benfica, porque o Cristiano é um cara extremamente requisitado, né? Durante os meus 4 anos aqui acompanhando o Real Madrid, não tem nenhum jogador nem que se aproxima do pedido de entrevista, o número, né, que tem o Cristiano Ronaldo. Então, realmente é difícil, mas eu tive a sorte de poder entrevistar ele depois que ele ganhou a segunda das 3 Champions consecutivas que ele ganhou com o Real Madrid. E eu sempre digo, ele foi muito simpático comigo, acho que o fato de falar português ajudou bastante na hora da entrevista, mas ele nem notou que eu estava com o banquinho, viu, Benfica? Nem notou.
Que espetáculo. Ele achou que tu tinha uma altura... Ei, Kleber? Vamos lá. Eu queria ir na contramão. Tati, alguma vez tu fez uma entrevista onde tu não precisou usar o banquinho? O Modric. Uma única vez. Um único jogador que até hoje eu não precisei utilizar o banquinho, que foi o Shaqiri, jogador da Suíça e do Liverpool. Foi o único jogador até hoje que eu não precisei do banquinho. Mas é que ele é bem baixinho mesmo, né? Ele é bem baixinho. Muito bem. O papo é com Tatiana Mantovani, que, como eu disse, está há quase 9 anos na Espanha. É isso, né, Tati? Isso. Outubro faz 9 anos de forma consecutiva. Teve um ano a mais, mas eu não conto, porque depois eu voltei para o Brasil, é aquele bate-volta, então são 9 anos quase consecutivos. Bom, para quem não sabe, a Tatiana trabalhou com a gente na Gaúcha, ficou 5 anos na Gaúcha, e tu estava me dizendo também antes do programa que produziu praticamente todo mundo na Gaúcha. Como é que praticamente todo mundo, menos vocês da área do esporte, porque eu trabalhava no jornalismo, então eu acompanhava mais o pessoal do jornalismo, mas eu produzi todo mundo. O Macedo, o Rui Carlos Osterman na época, Lauro Quadros, Ranzolin. Tive o prazer de poder trabalhar com essas grandes feras do jornalismo gaúcho e o prazer de conhecer eles de perto. Entrevistar o Cristiano Ronaldo é barbada para quem já produziu o Macedo, né? Tranquilo. Não, é tranquilíssimo. De boaça, tranquilo. Macedo hoje está calmo, rapaz. Ele já foi mais movimentado, mas hoje ele está calmo, viu, Tatiana? Tranquilo. Nossa, mas o mais... de produzir, assim, mais louco que eu produzi, porque era realmente acelerado no 220, era o Osiris Marins. Nossa senhora, ele chegava a subir em cima da mesa para apresentar o programa. Osiris era fogo. Acho que o Osiris fazia o Chamada Geral. Geral. Tô bem. Agora, como é que tá a situação aí em Madrid? Tu tens saído na rua... que tipo de comparação tu estabelece, aí a gente está falando sobre a epidemia, a pandemia, que tipo de relação tu estabelece da Espanha com o Brasil, acompanhando tudo que está acontecendo aqui, Tati? A Espanha, Benfica, a gente ficou mais de 50 dias completamente confinados, assim, no sentido que era proibido sair na rua. A gente só podia ir para o supermercado e farmácia, no meu caso, fui bem restrita, assim, e continuo sendo restrita em sair para a rua quando não há necessidade, né? Porque os números, claro, nesse tempo todo de confinamento, eles foram caindo, que é natural aqui na Espanha. Hoje, a gente chegou a registrar, Benfica, em um dia, 950 mortes. Hoje está na casa das 180, 160. Então, eles estão avaliando que estão conseguindo controlar essa pandemia aqui na Espanha depois de, claro, quase 2 meses desse confinamento bem restrito. Agora eles já deixam a gente saindo pouco a pouco de casa, a gente já pode sair uma vez por dia em faixas horárias determinadas para praticar esporte ou para dar um passeio. Eu ainda não saí, isso tá desde sábado, talvez hoje à noite seja o meu primeiro passeio, porque, como eu disse, a gente tem que ir com muito cuidado, porque realmente aqui em Madrid foi uma coisa absurda, 15 mil pessoas morreram em 15 dias, é muita gente, então a gente tem que realmente ir com cuidado, porque não é brincadeira. O que eu tô vendo, assim, acompanhando de longe, né, Benfica, com o Brasil, eu tenho muita preocupação, porque as pessoas não estão levando a sério que a única forma da gente conter, né, quando os números começam a crescer da forma que a gente está vendo no Brasil, é realmente o isolamento social, é realmente ficando em casa. Quem pode ficar em casa o máximo de tempo possível e não ter contato com outras pessoas, porque eu posso ter o vírus e não saber, e a partir disso é que pode gerar um grande problema, como aconteceu aqui em Madrid, principalmente na Espanha. Nesse aspecto, tu estabelece comparação com o Brasil. Muito cuidado aqui, porque daqui a pouco o Brasil alcança os números da Espanha. Ou pode ser até pior, porque a população é muito maior, né, Benfica? Aqui na Espanha a gente está falando em 47 milhões, e a gente já tem números aí de quase 26 mil mortes. No Brasil, se a gente for extrapolar e chegar a esses números, vão ser números terríveis, e vai ser uma grande tragédia. Então, assim, eu acho que o Brasil, vendo assim, principalmente pela minha cidade, né, lá pela Serra, por Carlos Barbosa, por exemplo, eles fecharam bem antes, conseguiram tomar essa iniciativa de fechar antes, de confinar antes, o que fez com que os números não subissem de uma forma tão rápida.
Mas agora a flexibilização desse confinamento, esse desconfinamento, está sendo um pouco mais acelerado. Então, dá um pouco de medo, até vendo o que a gente está passando aqui, né? Que foi bem restrito e ainda assim há um certo receio de voltar para a rua. Kleber, Maicá? Vai, por favor, por ordem de importância, né, Silvio? Kleber Grabowska. Não, tu é o chefe. Não, eu não. Deus o livre. Vai lá, Clevinho, vai lá. Tatiana, temos um impasse nesse momento. Mas deixa já que a idade é critério de desempate aqui. Tati, aqui parece que a dupla Grenal ela é uma ilha, né, dentro do Brasil, né, porque teve há 2 semanas aqui uma onda otimista de que o futebol poderia voltar, que a situação permitia isso dentro de um protocolo de segurança. Ontem, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais que finalmente se posicionou, se colocando contrária à volta ao futebol, mas aqui no Rio Grande do Sul, o Inter já voltou aos treinos hoje pela manhã, o Grêmio tem a reapresentação à tarde. Como é que está essa questão da volta do futebol? Se fala nisso aí na Espanha para um futuro próximo, ou isso é ainda assunto proibido? Não, aqui se fala, mas é estranho ver que no Brasil o pessoal já está voltando aos treinos e aqui ainda não, né? E, apesar da gente já ter confinado há muito mais tempo, né? Mas na Espanha o pessoal quer terminar o campeonato, até porque representa uma parte econômica importante para o país, né? 1,4% do PIB da Espanha é o futebol profissional. Então, o interesse do governo também é terminar o campeonato, porque senão seria uma bancarrota para muitos clubes e afetaria outros esportes da Espanha que são beneficiados pelo que o futebol gera, né? Então, o interesse do governo aqui é voltar. Então, o governo autorizou a La Liga a fazer, junto com o Ministério da Saúde, um protocolo para voltar aos treinamentos. E todas as fases de desescaladas do governo da Espanha contemplam uma fase de desescalada para o futebol profissional. Então, como eu disse, desde sábado a gente está podendo sair e fazer exercício, o futebol já pode voltar aos treinamentos, ainda de forma individual. A partir de segunda-feira, o país inteiro entra em uma nova fase de desescalada. E aí o futebol entra também numa nova fase, que é treinamentos em grupo. Para o final do mês de maio, eles estão prevendo treinamento do elenco completo. E para metade de junho, ou um pouquinho mais, o retorno dos jogos com portões fechados e todo um protocolo de segurança super restrito e super estrito também, para que os jogadores tenham toda a segurança em voltar a jogar, né? Mas, por enquanto, assim, não dá para falar em uma data, porque todas essas fases, dentro desse protocolo de volta do futebol, elas só vão avançar caso os números da pandemia continuem diminuindo, porque se aumentar, o país inteiro fecha, e aí o futebol também atrasa essa possível volta. Ou seja, a gente vai voltar praticamente junto com a Espanha aqui no Rio Grande do Sul, né? Pois é, pelos cálculos aí que estão fazendo, deve ser, mas não sei, porque os números são diferentes, né? O que me assusta mais do Brasil é ver que está se falando na volta do futebol, sendo que a curva está para cima, né? A nossa curva, ela fez assim, agora ela está começando a descer. E a curva do Brasil está para cima, então... Aí o número de mortes, eu acho que pelo terceiro dia não ultrapassa o número de 300, né? Deu uma estabilizada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está se preparando para o inverno, né? Ou seja, justamente no momento mais crítico daquilo que a gente estava tentando evitar, que é ter contaminação durante o período do inverno, onde habitualmente as UTIs estão lotadas, talvez a gente esteja acompanhando a volta do glorioso gauchão. E também tem uma questão, né, Silvio, para ver como é que assim a Espanha, entre aspas, foi pega de surpresa, né? Vamos dizer assim, foi um dos primeiros países aí depois da China. Acho que Itália e Espanha foram os mais atingidos e foram os que primeiro. Na Itália até teve aquele desdém lá de Milão, enfim, mas chegou antes lá, né? E aqui no Brasil o que preocupa é que nós já estamos em maio. Né? Desde março nós estamos aí praticamente no isolamento social, enfim. Só que as pessoas seguem duvidando, achando não é nada, não chegou até aqui. E tudo indica que vai ser terrível por aqui o inverno, né? E acho que essa é a diferença. E para ver como a situação foi grave na Espanha, o Clebinho falou ali, o número estabilizou.
em 300, são 300 mortes por dia, né? E não é um erro, enfim, a gente se acostuma, infelizmente a gente se acostuma, é da natureza do ser humano se habituar com essas coisas, né? Então, agora na Espanha, que está voltando, né, pensando em flexibilizar um pouco aí o isolamento social, o número baixou e estabilizou em menos de 300 pessoas, 200 e tantas. É muita gente, é um avião por dia, né? Como a gente faz esse cálculo macabro, assim. Enfim, e aqui a gente segue com essa... achando que não é nada, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tati, que é a seguinte, é na questão... Acabei de ler uma notícia, Silvio, que o Flamengo fez um acordo com os jogadores, os jogadores aceitaram uma redução de 25% no salário, e os direitos de imagem, que é a parte mais poupuda, né, dos vencimentos mensais dos atletas, de maio e junho, veja bem, 2 meses só, será parcelada a partir de 2021 em 10 vezes. E tudo isso para evitar mais demissões. O Flamengo teve um corte de 6% no seu quadro de funcionários, né, agora essa semana. Enfim, e eu queria saber como é que está a situação dos clubes financeiramente aí, Tati, porque a gente está vendo aqui o nosso assunto, a nossa pauta é futebol, né? E a gente, claro, obviamente, primeiro preza pela vida de todo mundo, quer que a pandemia vá embora logo, que tudo volte ao normal, mas a gente se preocupa também com o que vai acontecer com os clubes daqui, né? E eu queria saber se a Tati consegue traçar um paralelo aí entre... Claro, a gente está falando de outras realidades, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, mas difícil eles não terem sido impactados nessa questão financeira. Então, eu queria perguntar para a Tati como é que está essa relação aí da grana com os clubes lá na Espanha. Todos foram impactados, né? É inevitável. Desde março, os clubes não têm nenhum tipo de... Não entra nenhum euro, como eles dizem, né? Nos cofres dos clubes. E aqui, praticamente, todos os clubes tiveram recorte de salários. Alguns fizeram uso de uma ferramenta do governo que serviu para todas as empresas, que é uma suspensão temporária de trabalho, mas aí que não serve para os jogadores e sim para o grosso dos funcionários dos clubes, né? O governo paga 70% dos salários desse pessoal e o clube fica com os outros 30%, para o clube não ter que pagar o salário dessas outras pessoas, né? Não estamos falando dos jogadores de forma total, que aumenta ainda mais o rombo nessa época que os clubes não estão ingressando nada, né? Então, praticamente todos fizeram uso dessa ferramenta, o Barcelona e o Atlético de Madrid. O Real Madrid não fez, o Real só cortou o salário dos jogadores para continuar pagando o salário de todos os outros. A gente, por enquanto, não escutou nada de demissão em relação a clubes, justamente por eles terem pedido essa ajuda para o governo para não precisar demitir, né? Mas, assim, até por isso, a La Liga e a Federação foram até o governo explicar a importância de terminar o campeonato espanhol nessa temporada, porque senão o rombo seria muito maior. Porque aqui, como no Brasil, a principal fonte de renda dos clubes são os direitos de televisão. E eles precisam terminar essas 11 rodadas que faltam para o Campeonato Espanhol, porque senão eles não vão receber esse dinheiro da TV. E isso realmente é um rombo muito grande para os clubes. De qualquer forma, o governo espanhol já falou para os clubes, se preparem, não contem com bilheteria até 2021, porque é muito difícil que a gente tenha público até o final desse ano. E aí, assim, varia um pouco do que cada clube vai perder. Mas a gente está falando de bilhões, né? De bilhões em relação aos clubes espanhóis. Interessante, Tatiana, é que existe essa preocupação em realizar todos os jogos, até em função do contrato com a televisão, como tu disseste, mas isso não se dá necessariamente em todos os países da Europa, porque, por exemplo, na França o campeonato está encerrado. Quer dizer, não tem mais jogo para transmitir pela televisão e eu não sei como é que fica a relação dos clubes com as verbas de TV. Aí cada país está reagindo de uma forma, né? Saiu a notícia ontem que a Liga Francesa vai pedir um crédito para o banco para poder ajudar os clubes que ficaram em dificuldades financeiras em relação a essas partidas da TV que não foram transmitidas e, portanto, os clubes não vão receber, né? Então, cada país está adotando de uma forma. Na Alemanha, por exemplo, que muito provavelmente é o primeiro campeonato que vai voltar aqui na Europa, hoje saiu uma matéria da Reuters que deve ser na metade do mês de maio, eles estão falando no dia 16, mas não está confirmada ainda pelo governo. A importância de voltar ao futebol é muito grande, economicamente falando, porque metade da tabela do campeonato alemão dos clubes
da 10ª posição para baixo se vai ver muito afetada e com muito risco de não conseguir sobreviver a essa pandemia. Então, na Alemanha, eles querem sim voltar o futebol, tanto que lá eles já voltaram a treinar faz muito tempo, os clubes, né? Então, Benfica, cada país está levando de uma forma, e a UEFA, por enquanto, está só olhando o que vai acontecer, porque a ideia da UEFA é terminar a Liga dos Campeões, né? Seria um super agosto com todos os jogos que faltam. Mas, para isso, primeiro tem que terminar as competições nacionais. Mas um super agosto com todos os jogos que faltam no mesmo local, no mesmo país? Aí a gente não sabe. A primeira intenção, de acordo com a Sky Sports, que foi quem divulgou essa informação da UEFA, porque a UEFA não torna nada oficial ainda, é que seria em cada país. Mas aí é que vai depender da evolução da pandemia em cada país, né? A Espanha e a Itália começaram antes, então provavelmente vão terminar antes. A Inglaterra foi a última que começou. Vamos ver quando é que vai voltar na Inglaterra. Então é um cálculo muito complicado para a UEFA fazer, né? Imagino que eles estão aguardando para ver também a evolução. A Inglaterra, Tati, desde abril, né, a Premier League já se pronunciou, disse, olha, futebol aqui, a partir de junho nós vamos conversar. Que eu acho que é o que está faltando aqui no Brasil. Até comentei ontem aqui no programa, eu acho que falta um posicionamento oficial, assim, do tipo, olha... porque o que acontece? É temerária a questão dos treinos, mas a gente entende porque... Os jogadores não ficam tanto tempo sem treinar, né? E só que eu acho que gera uma expectativa quando acontece esse tipo de coisa. Então falta um pronunciamento oficial do tipo assim, olha, até tal dia nós não teremos futebol. E foi o que a Premier League fez, por exemplo. Ó, até 31 de maio a bola não rola na Inglaterra. Vocês podem voltar a treinar à medida que as cidades forem sendo liberadas, que o governo se pronunciar, né? Mas porque tinha muitos jogadores que foram vistos treinando em parques, né? Não sei como é a questão de moradia lá na Inglaterra, não sei se é comum, muito apartamento, enfim. Mas os jogadores foram vistos treinando nos parques. E aí os clubes começaram a desenhar esse treino, né, que foi adotado aqui. A Alemanha é um caso diferente. A Alemanha teve uma taxa de mortalidade baixíssima, se preparou bem para a pandemia. Então já está conseguindo reabrir algumas coisas, lentamente, né, vagarosamente, mas reabrindo o comércio, enfim. E aqui a gente está falando o problema é o papo que se tem de volta, né? Volta ao futebol, sendo que a gente nem enfrentou o pico ainda da pandemia. Não tem uma reunião hoje, Maicá, do presidente da federação com o governador do estado? Tem uma reunião hoje e amanhã o presidente da federação, Luciano Oxman, com o governador, né, o Eduardo Leite, e amanhã o presidente Luciano Oxman tem a reunião com os presidentes dos clubes do futebol gaúcho para, né, informar eles o que foi conversado nessa reunião. Enfim, tem uma opinião divergente, que é a do Marquesan, do prefeito Marquesan, que acha que futebol em Porto Alegre só no final do ano ou em 2021, e o Eduardo Leite, né, o governador, que talvez em maio, enfim. Eu não vejo nada acontecendo aqui, Silvio, na minha opinião pessoal, né, em maio ou junho, assim. Olha, se a gente tiver alguma movimentação, vai ser lá por julho ou agosto. Porque a tendência, né, que todos os especialistas confirmam, os grandes hospitais aqui de Porto Alegre já estão preparados para o mês de maio e junho, é que as próximas semanas, o próximo mês, seja de muita dificuldade aqui e um aumento exponencial de casos, né, de contaminados e de óbitos. Só que a gente tem uma questão também aqui, né, Silvio, que é a subnotificação. Nós não estamos tendo os números reais, assim, né? Então isso acaba iludindo um pouco a população. É verdade, mas nós não teremos, Maicá. A gente já fala sobre subnotificação há 2 meses. Isso realmente não teremos, infelizmente. A gente vai ter que sempre trabalhar com os números que são oficialmente anunciados e aí cada um de nós fazendo a sua própria estimativa. Quanto seria mais? Agora, eu concordo contigo e até já falei nesse programa. Fazer futebol dentro de campo nesse momento, tira-se os treinamentos do modo como são realizados, bem setorizados, como a gente também falou, os grandes clubes conseguem isso aí. Eu não sei os pequenos clubes, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, Grêmio Internacional estão lá fazendo seus treinamentos de uma forma assim, muito responsável e muito setorizada. Agora, o futebol dentro de campo, em maio, eu repito, para mim é uma irresponsabilidade se isso realmente acontecer. Fala aí, Kleber. Silvio, só para reunião de hoje. Desculpa, Clebinho, só para dar dar mais um ingrediente na discussão aí, o pessoal me passou aqui
a situação nos principais países da Europa, né? A França está encerrado, o PSG é campeão. Na Itália, jogadores de Juventus e Milan voltaram aos treinamentos. E o Cristiano Ronaldo ainda cumprirá uma quarentena antes de voltar. A Alemanha, treinos retornando. A Inglaterra tem uma reunião da Premier League para decidir o futuro marcado para o dia 8. Mas, né, como eu disse, futebol só em junho. Portugal, o governo português projeta a volta do futebol para o último final de semana de maio. A Holanda foi encerrado e aí pode ir para o tribunal porque o Ajax e o AZ Alkmaar estão empatados. E é isso. E a América do Sul, eliminatórias, tudo parado, né? Está marcado para o início de setembro. Desculpa, Clebinho, te interrompi. Essa reunião de hoje entre o governo do estado e a Federação Gaúcha é o encontro do sonho com a realidade, né? Porque a federação, naquela onda que surgiu há 2 semanas que os estaduais poderiam ser retomados, a federação teve uma posição prudente, mas mexeu com o futebol aqui no Rio Grande do Sul, tanto que Grêmio e Internacional já iniciaram os trabalhos nessa semana. O esportivo, com a flexibilização que aconteceu há 2 semanas, também voltou aos treinos, depois se recolheu. Só que a gente tem aí uma perspectiva em números que preocupam, né? Então, diante do encontro de hoje entre o governador e o presidente da federação, é que a gente vai ter uma noção do que se pode fazer. E esse número vai ser levado amanhã para a reunião dos clubes. E eu já estou achando que Grêmio e Internacional vão ficar sozinhos nessa aí, porque ninguém no Rio Grande do Sul quer retomar as atividades nesse momento, principalmente os clubes do interior. No Novo Hamburgo, Pelotas nem se fala, o São Luís, que está na zona de rebaixamento, não quer. Então, a maioria está contra a volta do futebol, não só agora, mas no resto da temporada. Se não tiver gauchão, acho que é melhor. Só o Caxias, eu acho que está interessado em disputar esse gauchão, se bem que o Caxias pode acabar sendo beneficiado e ser o campeão, mas isso é uma situação, um detalhe menor, né? Ô, Kleber, tu falaste que é o encontro do sonho com a realidade. O sonho está com quem dos dois aí? O sonho é de quem? Acho que a parte do futebol, né? Parte do futebol, que quer retomar as atividades, voltar a uma normalidade num momento que é difícil, né? Então, a federação, mesmo não se posicionando, aliás, eu queria registrar isso, porque em momento algum a gente viu alguma determinação do Luciano Oxman em relação à volta do futebol. Ele está negociando, mas eu não vi até agora. Acho que é muito prudente a posição do Luciano Oxman, né? E não colocar prazo na volta do futebol. Mas olha só, Kleber, eu estou achando que o que o sonho talvez esteja realmente com o governador do estado, porque ontem a gente falou sobre isso aqui, que o governador imagina futebol dentro de campo no mês de maio, enquanto o prefeito de Porto Alegre está imaginando futebol só em 2021. Realmente, quem está mais sonhando, e aí, de uma forma errada, porque eu insisto, pensar em futebol dentro de campo nesse mês de maio é uma irresponsabilidade. Pelas notícias, a menos que eu esteja errado ou que isso mude daqui por diante, quem está pensando de uma forma errada nesse momento é o governador, se pensa em futebol durante o mês de maio. Mas aí também eu vejo um contrassenso do governo. O governo foi muito ágil, tanto o governador Eduardo Leite como o prefeito Nelson Marquesan, em tomar as primeiras medidas que frearam, né, aqui na capital, em boa parte do estado, o avanço do coronavírus. A prevenção foi muito bem feita, só que a pressão é muito grande e daqui a pouquinho, principalmente o governo do estado começa a fazer algumas deliberações, algumas flexibilizações que acabam prejudicando o que foi feito lá atrás, né? Então, no pior momento, começa a se ter uma liberdade que eu acho desnecessária nesse momento, né? Então, vamos fazer o seguinte, acho que tem dois eu acho que o presidente da federação é menos sonhador em relação ao governador do estado. Então, a realidade está nos números, os outros dois têm um desejo. Não sei se o Maicá quer falar, porque eu tenho uma questão para colocar para a Tatiana. Não, pode ir, Silvio, vai lá. Tá, eu tenho uma questão para colocar para a Tatiana que é interessante. Aqui a gente lida com a realidade. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, Tatiana, 2 grandes clubes, Grêmio Internacional, e o restante clubes pequenos, especialmente no interior do estado, assim, passando extremas dificuldades. Esse tipo de realidade existe aí na Espanha? Existe aí em Madrid? Existe, né? Porque quando a gente fala na volta do futebol aqui na Espanha, a gente está falando do futebol profissional, que é a primeira e segunda divisões. Para vocês terem uma ideia, a segunda divisão tem clubes como o Zaragoza, tem clubes tradicionais e que são clubes que se mantêm ainda financeiramente muito fortes, né? Porque a segunda divisão aqui na Espanha ela é muito forte.
em relação ao que a gente poderia comparar com os clubes do interior do Rio Grande do Sul, seriam as divisões amadoras aqui na Espanha, que eles chamam, que é da segunda divisão B para baixo, ou seja, da terceira para baixo. Esses clubes, a Federação Espanhola já disponibilizou uma linha de crédito de uns 4 milhões de euros para tentar ajudar esses clubes financeiramente, mas, Benfica, esse tipo de futebol amador, não deve voltar aqui na Espanha. Eles devem dar por cancelada praticamente todas as ligas, ainda não está definido, e talvez uma divisão que retorne é a segunda divisão B, que é a terceira, mas aí eles vão disputar só um play-off final para ver quem sobe para a segunda divisão, porque daí, né, passa a ganhar muito dinheiro jogar a segunda divisão. Mas talvez seja a única coisa desse futebol, assim, que a gente não está falando dos grandes clubes, que retorne aqui na Espanha. Mas também não há decisão em relação a isso ainda, porque é muito mais complicado voltar esse tipo de futebol, porque o controle de segurança e de todos os protocolos do Ministério, como tu dizia, é muito mais complicado nesses clubes pequenos, né? Não Sim, tem como fazer. Mas como é que fica a proteção para esses jogadores de times pequenos aí? Então, essa é a questão. Aí entra a Federação Espanhola, porque aqui na Espanha é dividido. Os clubes de futebol profissional, eles são organizados, as competições, pela La Liga, né? Então, esse é quem organiza o profissional. O amador fica por conta da federação. E é o que eu dizia, a federação vai pegar dinheiro de bancos, de crédito, para passar para esses clubes para que eles não tenham dificuldade. E aqui está se falando numa linha de crédito sem juro, é uma coisa muito especial da federação para esse tipo de clube. Perfeito. Tomara que os clubes não resolvam apenas os problemas dos seus fornecedores, mas também dos jogadores, porque aí, nesse caso, Exato. A gente tem, como aqui, milhares de jogadores desprotegidos. Bom, esse é o Bairrista FC, na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista. Para conferir nos canais 24, 524 da NET Claro da RDC e nas plataformas digitais do Bairrista e também da RDC. Ô, Júnior Maicá. Oi, Silvio Benfica. Opa, Kleber Grabowski está agora chamando. Minha vez de atropelar o Júnior, né? A Tati falou que o percentual de mortes na Espanha, uma população de 45 milhões de habitantes, né? 25 mil mortes, dá um percentual de 0,05, né? Se a gente aplicar esse número de 0,05 numa população de 210 milhões, que é a população do Brasil, o número de mortes vai chegar a 105 mil aqui no território brasileiro, né? É um absurdo, né? 105 mil. Nossa Senhora. Isso que se falava, né? O cara lá que vende hambúrguer lá, como é que é o nome dele? Do Madeiro, né? Então, vão morrer 4 ou 5 mil, mas a vida tem que continuar. Olha, esses 4 ou 5 mil vão virar 100 mil se a gente não abrir o olho. Teve uma matéria, acho que do New York Times de ontem, se não me engano, que o Brasil agora é o epicentro, né? Os Estados Unidos sofreram bastante. Eu acho que os Estados Unidos foi o país que mais perdeu vidas, né? Acho que superou o número de mortos na Guerra do Vietnã, para ter uma ideia. E agora o Brasil. Só que eu acho que todos os países, como eu tenho acompanhado praticamente desde todo mundo, na verdade, né? Essa corrente migratória do vírus, infelizmente, né, que veio da Ásia, passou pela Europa, chegou na América do Norte e desceu para a América do Sul, né? E parece que o Brasil é o que mais desdenha do vírus, né? Eu acho que a Itália brincou um pouco com isso, assim, brincou entre aspas, né? Não levou a sério. Aconteceu aquilo tudo que aconteceu em Milão, com propaganda da prefeitura, que Milão não parava, enfim. Acho que a Espanha não foi o caso, a Espanha realmente foi pega de surpresa, enfim. Mas demorou, aqui demorou. Demorou para cair a ficha também. Se tivesse fechado uma semana ou até 10 dias antes o país, eles dizem que o número de mortes seria muito menor. Mas nós estamos falando isso de fevereiro, né, Tati? Por aí, né? Fevereiro. O Brasil, o caos do coronavírus está chegando ao Brasil em maio. E a gente tem demonstrações diárias, né, do presidente, enfim, da população. Então, eu realmente me preocupo, assim. E agora a gente está no olho do furacão. Então, é realmente uma situação gravíssima que nós vamos enfrentar. E esse cálculo, né, Clebin, de taxa de mortalidade, enfim, de não testar. A gente fala do teste também pensa no teste só como comprovação
para pessoas infectadas, mas a importância de ter isso contabilizado, né? De ter estatística para saber, para lidar, enfim. E a gente tem, enfim... Júnior, em cima disso, né, uma coisa que reflete bem o nosso caos, né? Bento Gonçalves, que foi a cidade que saudou a flexibilização e até pressionou o governo do estado há 2 semanas atrás, e aí a gente viu essa notícia do esportivo voltar aos treinamentos. Lá em Bento Gonçalves tem uma clínica particular que começou a fazer testes, né? Colocou à disposição da população, lógico, pagando, né, o teste do coronavírus, e lá começaram a surgir número de contaminados, né? Que as pessoas não testavam, não tinham como, né? E agora a gente está vendo que essa situação está se espalhando por todas as cidades do interior, né? Justamente lá na Serra, onde se dizia que tinha uma situação tranquila, que possibilitava, inclusive, a volta aos treinamentos, a gente está vendo o caos que era. E ela é de lamentar também, né, Silvio? Só para encerrar minha lamúria aqui, lamentar a postura, não só nessa questão do governo federal de incentivar, de fingir que o coronavírus não é uma coisa séria, mas também de não ter uma palavra de conforto para quem está perdendo vidas, né, nas suas famílias, enfim. Não pode um presidente chegar e dizer o que eu vou fazer e daí o que eu faço, e gerar um caos político também, brigando com ministros, enfim. O Brasil, eu temo muito pelo que vai acontecer nos próximos dias, porque a nossa postura tem sido lamentável como país, do exemplo maior que é do presidente até Blumenau abrindo um shopping. A gente só vê pessoas idosas na rua, né, praticamente, o grupo de risco, enfim, só vê os cabelinhos brancos ali. Esse povo parece que nunca viu uma loja aberta, ninguém tem dinheiro para gastar, não tem o que fazer na rua. Quanto mais a gente furar a quarentena, mais ela vai se estender. Então eu lamento muito, assim, de fato, e a gente realmente não aprendeu com os exemplos que vieram da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. A propósito, Tatiana, como é que repercute aí na Espanha todos esses conflitos políticos aqui no Brasil, a partir, por exemplo, das posições do presidente, neste momento de pandemia em que a maior preocupação teria que ser naturalmente isso? Aqui é visto, ninguém entende, né, Benfica? Ninguém entende como o presidente do Brasil pode falar o que ele fala nesse momento, né? Que é um momento em que aqui existe um pedido da sociedade espanhola para que os partidos se entendam, porque a política aqui também está, obviamente que a gente já está numa segunda fase nessa pandemia, né? Então já a briga política agora ela toma quase os noticiários como a pandemia, mas no início, obviamente, aqui o foco era a pandemia. E se pede para que os políticos sentem para conversar e os partidos cheguem a um acordo para realmente tirar o país agora desse nosso segundo problema, depois da pandemia, que ainda continua, que é a crise econômica que o país está entrando. Então, se pede consenso, se pede paciência, se pede empatia, entendimento. E aí, tudo que chega do Brasil choca muito aqui, né? Porque nesse momento, no momento que a curva está no Brasil, o que se devia estar falando é como vamos evitar que mais pessoas morram, né? E não questões totalmente aleatórias e ainda discordando de que o vírus pode fazer o que ele faz, né? Nós aqui estamos vivendo já essa tragédia de perto, então não se entende, Benfica, o que está acontecendo no Brasil. Ô Kleber e Maiká, para quem não conhece essa moça que está falando conosco, esta aí é a Tatiana Mantovani. Trabalhou muito tempo na Gaúcha e há 9 anos está na Espanha e trabalha no esporte interativo e acompanha jogos da Champions League. Qual é o jogo mais marcante que tu trabalhasse aí na Champions League, hein, Tatiana? A final da Liga dos Campeões de 2017, o Real Madrid ganhou da Juventus, Casemiro fazendo gol. Eu falo para ele que é o gol mais especial da carreira dele e é um dos gols mais especiais da minha vida, porque eu estava bem atrás de onde ele chutou a bola. É mesmo? Estava bem posicionado ali atrás do gol? Eu saí na foto, o Casemiro correndo para o lado e quando ele chutou, eu estava bem atrás do Benfica. Eu digo para ele que eu não esqueço nunca, porque eu até estava sentada assim com o microfone, o André Henning estava narrando e eu estava no campo, né? E aí saiu o gol, o André Henning começou a entrar e eu levantei. E do meu lado tinha um jornalista árabe que ficou me olhando assim, tipo, o que é essa louca? E eu, Casemiro! Pô, brasileiro marcando gol na final da Champions. E tu ali do lado do negócio acontecendo, não tem como não ficar feliz. Ô, Tatiana, quantas mulheres jornalistas brasileiras acompanham o futebol na Europa, acompanham a Champions League, por exemplo? Muito poucas.
Muito poucas. A gente tem sorte que o esporte interativo é um canal que não se preocupa com gênero, né? Nós somos três mulheres, eu aqui na Espanha, a Isabela na França, a Clara na Itália, e 3 homens, o Beckler em Barcelona, o Fred na Inglaterra e o Arthur em Portugal. Então é bem equilibrado. Mas Benfica é bem chocante, assim, porque nós mulheres, a gente sabe que dentro do jornalismo esportivo a gente ainda tem que, em tudo, em todas as profissões, mas o jornalismo esportivo eu acho que mais, né, derrubar muitas barreiras. E eu sempre conto para todo mundo que como eu faço tanta coisa na hora da prévia dos jogos e nos dias dos jogos, que eu não paro para prestar muita atenção em todo mundo que está ao redor. E teve um dia na sala de imprensa, lá em Amsterdã, do Ajax, era a prévia do Ajax Real Madrid, das oitavas de final da temporada passada. E eu estava sentada, assim, porque eu tinha alguém que estava me ajudando naquele dia, o que não é comum. E aí eu estava sentada e eu olhei, assim, para os lados. Benfica, nós éramos 2 mulheres numa sala que tinha 50 pessoas. Sendo que eu era a única repórter, a outra menina era cinegrafista. E realmente é chocante, assim, a diferença que há ainda, né, de espaço pra gente. Mas eu acho que pouco a pouco vamos conquistando aí também. E o grau de preconceito? Eu sempre tenho sorte, assim, que quanto a clubes, técnicos, jogadores, profissionais da área, colegas e tal, já vem como muito normal que as mulheres também conquistemos, né, o nosso espaço dentro dessa área, mas em relação a torcedores, ainda há muito preconceito, muito preconceito. Eles não entendem que a gente está ali trabalhando, fazendo um ao vivo da porta do estádio. É bem complicado a relação com a torcida, assim, ainda das repórteres. Ô, Silvio, fala, vai cá. Tati, não foi contigo que aconteceu um episódio lá em Abu Dhabi durante o Mundial do Grêmio? Porque eu tava lá. Foi contigo, não foi? Conta pra gente isso aí, foi horrível. Foi comigo, eu não sei se é exatamente esse episódio, porque várias mulheres estiveram para Abu Dhabi, né? Eu tive um problema muito sério lá, porque eu estava sozinha acompanhando, a TV me mandou para acompanhar Grêmio, como eu sou gaúcha, né? Tem mais domínio do nosso futebol, e o Real Madrid, então eu fui acompanhar o Mundial. E eu estava fazendo uma entrada ao vivo na frente do estádio, era o jogo do Real Madrid, que foi antes da final. E, de repente, do nada, apareceram vários homens e começaram a me perguntar onde é que estava o meu marido. Eu comecei a ficar assustada, porque eu estava sozinha, com a câmera, tudo. Eu peguei as minhas coisas, botei tudo na mochila e saí correndo para dentro do estádio, que nem uma louca, porque eu não sei, porque ali é menos normal ainda, né? Que uma mulher esteja sozinha, com todo equipamento, fazendo seu trabalho. Então, realmente me assustei bastante, foi muito chocante. Eu me lembro que o pessoal, a gente tava lá tava todo mundo no hotel do Grêmio e eu lembro que o pessoal comentou isso, e eu me lembro de ter te visto lá, já te conhecia da TV, e eu me lembro de o pessoal ter comentado isso, aconteceu isso, mas me falaram que tinha sido na rua, que tava fazendo uma matéria, mas foi na frente, rua, foi pior ainda, não, mas eu digo assim, foi não num dia de jogo e tal. E aí, bom, lá então, né, se na Europa já tem, no Brasil, na América do Sul já tem problema, imagina lá, né? Pois é, cara, que episódio, hein? Em Abu Dhabi. Mas assim, vocês estão vencendo, na verdade, Tatiana. Por exemplo, eu tô especificando o futebol europeu, onde a gente acompanha daqui muitas jornalistas brasileiras trabalhando por aí, que é uma luta danada, mas, olha, vocês estão ganhando esse jogo, Tatiana. Tomara, Benfica, e tomara que a gente ganhe não só por ser mulher, né, mas por ter a capacidade de fazer o nosso trabalho, né, porque, como eu dizia, no esporte interativo somos 3, tem a Nathalie da ESPN, que está na Inglaterra, que é fantástica também. Então, acho que em termos de correspondentes brasileiros aqui na Europa, estamos equilibrados, viu, Benfica? Tem homens e mulheres, todo mundo fazendo seu trabalho. Técnicos. Diga, Kleber. As mulheres até podem estar ganhando o jogo, mas o bicho que elas ganham é menor, né? Questão salarial. Primeiro o espaço, depois a valorização. Isso também é outro aspecto que a gente tem que colocar nessa desigualdade, né? Leva um tempo isso aí, né? Mas a gente vai chegar, se Deus quiser, num ponto assim mais do que merecido. E a Tatiana falou sobre uma coisa assim específica, não é
Não é nem, também mas não é nem a questão da mulher. Tem que ser levado em conta também a competência, porque lá estão repórteres, mulheres altamente competentes, muito bem informadas, porque a gente acompanha aqui tanto o Esporte Interativo como a ESPN, e aí a gente vê o grau de informações e de domínio daquilo que elas têm, daquilo que elas estão praticando, que é o jornalismo esportivo. Agora, técnicos, Tatiana, que técnicos tu já entrevistaste aí? Nossa, eu digo que os que não me aguentam mais são o Simeone e o Zidane. Eles não podem mais ver. O Zidane, então, coitado, me vê e já diz, lá vem ela perguntar de algum dos brasileiros, né? Porque eu tenho 6 agora no Real Madrid, eu posso perguntar cada dia de um. E o Simeone também, que para mim é um técnico muito especial, porque é um cara que eu gosto muito do estilo dele. E eu consegui quebrar o gelo esse de ser brasileira, falando com o argentino, já temos uma boa relação também. Mas eu conversei com muitos técnicos do Benfica, assim, tive o prazer de acompanhar de perto o trabalho de técnicos que marcaram a história do futebol, né? Isso é muito legal, assim, Guardiola, Pochettino, Klopp, todos esses técnicos que a gente está vivendo uma geração muito boa aqui na Europa. Como é que foi o papo com o Guardiola? Não, o Guardiola e o Klopp, eu acompanho mais os times da Espanha, né? Eu nunca tive o prazer de entrevistá-los, mas já tive o prazer de estar presente em entrevistas dele, entrevistas coletivas, assim, uma coisa mais à distância. Mas chama muita atenção, eles são todos super educados, Benfica. É impressionante, assim, chama muita atenção aqui na Europa que tá todo mundo fazendo o seu trabalho. Acho que isso é uma coisa legal, assim, que é uma coisa muito profissional, assim, é bem, bem interessante a relação com todos. Fala, Kleber. Tati, qual é o técnico mais gente fina aí com o qual tu cruzaste aí na Europa, na Espanha? E qual é a ideia que se comenta a respeito do trabalho de algum treinador? Como é que é visto o trabalho dos treinadores brasileiros aí na Europa? Porque os argentinos aqui do lado são muito valorizados e o intercâmbio é muito maior. E a gente não vê, né, desde o Filipão, que tentou uma aventura no Chelsea, né, nenhum treinador ser cogitado sequer. Eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Eu adoro o Simeone e adoro o Zidane. Eu acho os dois dentro de cada perfil deles, assim, caras extremamente, não sei como dizer, simpáticos a gente não pode falar, né? Porque a gente entrevista eles logo depois de um jogo, ou que eles ganharam ou que eles perderam. E geralmente eles estão naquele momento de adrenalina, assim, que eu já tomei esporro do Zidane, já tomei esporro do Simeone, mas eu continuo gostando de acompanhar eles, assim, e são dois técnicos que com certeza estão no meu coração. E essa questão do técnico brasileiro, eu acho que a Argentina levantou um cartaz desde faz muito tempo de produzimos bons técnicos, e dentro da Argentina, a imprensa argentina, eu acho que ela vende o cartaz de bons técnicos, o que não faz talvez a imprensa brasileira. Então, eu acho que o Brasil tem muito bons técnicos, mas eles não chegam aqui na Europa, assim, a visibilidade. Por exemplo, a gente não vê notícias. Por exemplo, o River Plate ganhou a Libertadores. Aqui se fala do Gallardo para cima e para baixo. Gallardo. Pô, o Grêmio ganhou a Libertadores, ninguém fala do Renato como técnico, sabe? Então, eu acho que tem essa diferença, assim, de como se vende o produto, né? Eu acho que o produto brasileiro acaba não sendo tão bem vendido também pelos brasileiros, e aí eles não compram a ideia aqui. E os técnicos que passaram por aqui deixaram uma marca negativa. O Luxemburgo deixou uma marca negativa no Real Madrid. E isso faz com que, na época, teve um momento na vida, que agora não lembro quando foi, que se falava do Tite no Real Madrid. Mas aqui eles não levavam nem a sério que isso poderia acontecer. Porque como teve a experiência negativa do Luxemburgo, eles não entram na cabeça. E os técnicos argentinos fazendo sucesso em sequência, né? Há muito tempo. Todos. Tatiana, eu vou te dizer uma coisa. O problema para o repórter não está em levar esporro. O problema para o repórter está em não levar esporro. Adoro. Porque o repórter que leva esporro é sinal de que ele fez perguntas boas, instigantes. E a gente sempre repete aquela frase de que uma das funções do jornalista é instigar, é provocar o poder. Então, se tu leva o esporro, é porque tu fizesse a pergunta boa. A pergunta que ninguém quer... Porque o ideal, hein, Maiká e Kleber, para o entrevistado é só ouvir pergunta maravilhosa. É tudo o que ele quer.
Vai, Clebinho. Não sei, eu não sou repórter. Ô, Silvio, Não é agora, mas lá no século XX foi. eu tenho... Foi. Mas é que lá não existia nem eletricidade. Eu tenho uma pergunta para Tati, Silvio. Pergunta aí. Ao seu comando. Tati, o Barcelona começou um assunto aí, enfim, da última semana de venda do Arthur, né, para Juventus. Não, parece que não era intenção do clube, mas é uma questão, se não me engano, 70% da receita do Barcelona vai em salários, né? E aí eu queria saber como é que tá aí no Real Madrid, se fala em alguma venda. Até o pessoal aqui da nossa produção lembrou que o Real investiu pesado em jogadores, né? Renier, Rodrigo, o Vinícius Júnior, enfim, jogadores caríssimos. Se fala em alguma coisa aí no Real em venda de jogadores para dar uma aliviada na questão financeira? Por enquanto o mercado está meio parado, né? Como não pode ser clube reduzindo salário, essa situação. Mas é óbvio que o Real Madrid mudou a estratégia de contratação já faz tempo, né? Agora o Real Madrid, o perfil é contratar jovens talentos. Vamos pagar 40, 50, ou agora vai baixar para 20, 30, não sabemos. Para os jogadores jovens, que lá na frente o mercado vai pagar cento e pouco, e se a gente e automaticamente eles se revalorizam estando no Real Madrid, né? Até se eles não jogam muito, eles valorizam. Então essa é a estratégia. E o Real Madrid, obviamente, está de olho nos jovens, né? Eu até estou preparando uma matéria para falar sobre, mas Eduardo Camavinga, jogador de 17 anos do Rennes, é um dos que o Real Madrid está de olho. Real Madrid está de olho no mercado brasileiro constantemente, porque o diretor de contratações internacionais do Real Madrid, Júnior Calafate, é brasileiro, então tem muito interesse nesse mercado. Então o Real está com os olhos bem abertos para todos os jovens brasileiros, porque encontrou aí uma mina não só de ouro futebolístico, mas também de marketing, né? Sim. Porque jogador brasileiro é jogador brasileiro. Olha só, Tatiana, de olho nos jovens brasileiros, mas bem jovem mesmo, né? 17, bem jovem, sim. 17, 18 anos, porque a gente discute, volta e meia isso aqui, trabalha em cima disso aqui. Jogador já com 23, 24 anos, é quase impraticável o futebol europeu olhar para cá. Tem ganhado muita força essa teoria, Benfica, de que se os clubes brasileiros quiserem ganhar valores altos com a venda de jogadores, esses jogadores têm que sair do Brasil até 21, 22 anos estourando, porque depois o mercado europeu já olha com outros olhos para os jogadores, né? Por exemplo, eu uso sempre o caso do Everton, do Grêmio. Acho que agora vamos ver se o Grêmio vai conseguir ganhar tudo que queria nesse jogador, porque deixou o tempo passar, né? A gente está vendo, por exemplo, Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, veio no momento certo para a Europa, porque depois eu não sei se pagaria esse valor, né, por um jogador que tem características, óbvio, muito boas, é um jogador muito bom. O problema são os valores. Passou dos 21, 22, a Europa já fica assim. Mas essa foi uma estratégia, até na questão do Grêmio, né? O Grêmio segurou o Luan e o Everton por mais tempo, e acho que até com o risco calculado, né, de não receber aquilo que estava pedindo. Primeiro que o Grêmio não foi flexível na questão do Everton, vieram algumas propostas, mas o Grêmio tem essa política de uns tempos para cá, né, na gestão do Romildo aí, que é segurar os jogadores porque, tipo, perde algum valor na venda, considerável, inclusive, né? Qualquer 5 milhões de euros é uma fortuna aqui no Brasil, mas eles jogam mais um tempo. Por exemplo, né, o Luan foi um cara que ficou mais um tempo a mais no Grêmio, também teve uma proposta que ele não quis, enfim. Claro que se chegar um valor considerável vai ser vendido, obviamente, e agora mudou todo o panorama, porque os clubes vão precisar fazer receita. Mas foi uma característica que o Grêmio adotou aí nos últimos anos, de segurar um pouco mais jogadores, não vender tanto, porque de uma forma ou de outra eles acabam se pagando, entre aspas, né, dentro de campo, assim, ajudam o time, né? Por exemplo, o Everton, ano passado, se saísse do Grêmio, seria terrível, o PP não estava pronto, enfim. Mas eu posso fazer mais uma pergunta para a Tati, Silvio? Vai lá, porque a gente está indo para o final faltando mais ou menos uns 2 minutos para terminar. Rapidinho, é só perguntar para a Tati se o Everton foi pauta na Espanha, teve alguma coisa do Atlético de Madrid, né?
sobre o Everton, mas não sei se concreto, enfim, se tem alguma novidade no assunto. Na época, o que eu conseguia apurar é que o Atlético tinha uma lista de muitos jogadores. Eu não lembro se o Kahneman também estava nessa lista lá atrás. O Atlético refez o time, né, na temporada passada, então tinha uma lista enorme de jogadores que estava de olho. O Everton estava nessa lista, mas nunca chegou a ter uma proposta concreta. Então, depois acabou sendo, não foi para frente o negócio. Kleber, algum destaque final teu aí, Kleber? Não, só mandar um forte abraço para a Tati aí, passa um reforço nesse banquinho que é ferramenta fundamental, Tati. Pode deixar, obrigada, Cleminho. Esse banquinho faz milagres aí. Tatiana Mantovani. Aliás, uma pergunta. Sexta-feira conversou com o André Henning, né? A Tati deve ter uma taxa de salubridade em euro, né? A Tati vai ficar igual o Paulo Brito. Como se tivesse isso para jornalista. A Tati vai ficar surda igual o Paulo Brito. Tati, fala assim, eu adoro os gritos do André Henning, gente, adoro, é emoção pura. Tati, muito obrigado pela tua participação, sucesso aí, e aparece, né, eu não sei quando é que tu vem para cá para visitar a tua família em Carlos Barbosa, mas aparece aí, porque é certo que o Baicá vai pagar a cervejinha. Churrasco. Opa, vou aparecer sim, pode deixar, na próxima vez. Obrigada, gente, foi um prazer, sou fã do trabalho de vocês. Tá bem, sucesso, te cuida aí, Tatiana Mantovani, que foi a nossa convidada hoje aqui no Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Kleber e Baicá, obrigado, ficamos por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau, pessoal.